Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula de matemática e hoje nós temos a aula 13 do 7º ano. A habilidade de hoje é identificar a localização de números racionais representados na forma decimal na reta numérica. Antes da gente ir para os nossos exemplos, precisamos primeiro relembrar aqui alguns conceitos dentro da nossa habilidade. O primeiro deles são os números racionais. O que são os números racionais? Os números racionais são os números que podem ser escritos na forma de fração. Esses números podem também ter representação decimal finita ou decimal infinita e periódica. O conjunto dos números racionais é representado pela letra Q. Um outro conceito, os números decimais. Os números decimais são parte dos números racionais. Além disso, são números que possuem vírgula, ou seja, não são inteiros e apresentam casas decimais em sua composição. São números tanto positivos quanto negativos, como por exemplo 2,3. Nós temos aqui 2 inteiros e 3 décimos. 4,56, 4 inteiro, 5 décimos e 6 centésimos. 5,78, 5 inteiros, 7 décimos e 8 centésimos. Outro conceito também muito importante dentro dessa habilidade é a reta numérica. A reta numérica, como o próprio nome diz, é uma reta onde os números são colocados de maneira ordenada e consecutiva. É um instrumento que pode ajudar os alunos a desenvolver estratégias para a resolução de problemas sem usar o algoritmo, mas valendo-se do cálculo mental. Ela permite ainda compreender as ideias contidas na adição, como acrescentar, reunir e adicionar. E na subtração, como tirar, completar e comparar. É importante ressaltar que pode trabalhar não só com os números inteiros, mas também com os números fracionários. E aqui nós temos alguns exemplos de objetos onde nós podemos encontrar essa reta numérica, como por exemplo a fita métrica, utilizada pelas costureiras geralmente. Os termômetros, que medem a temperatura. A trenda, que é utilizada na construção civil e nos nossos materiais escolares, como as réguas, os compassos e os transferidores. E aqui nós temos nosso primeiro exemplo. E antes da gente resolver o problema, nós precisamos primeiro observar algumas coisas importantes. A primeira delas é observar como estão feitas as marcações dentro dessa reta numérica. E aqui no nosso desenho nós temos aqui, 35, 36 e 37. Então a marcação está sendo de 1 em 1, tá? Outra coisa também muito importante, entre essas marcações, existem outras divisões, No espaço que existe entre um ponto e outro, tem outras divisões, e nós vamos observar isso aqui também, Quantos pedacinhos estão marcados aqui dentro desse espaço? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, nós podemos observar que existem 10 pedacinhos, 10 marcações entre um número e outro, tá? E o nosso problema quer saber qual símbolo representa o número decimal 36,7, ou seja, 36 inteiros e 7 décimos. Para isso, nós podemos ir aqui para o número 36 inteiro, tá? E contar os espaços que existem até chegar ao 36,7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E aqui está o símbolo que está representando o número que nós estamos procurando, tá bom? E esse símbolo está onde? Aqui, opção C, Então, encontramos aí onde está marcado o número 36,7, tá? Vamos a mais um exemplo? Exemplo 2. Aqui nós temos uma outra situação problema. Vamos medir o parafuso? Voltando ao conceito lá, a ideia de que a gente precisa observar, como estão as marcações dentro dessa reta. E aqui nós temos uma outra coisa a observar, tá? Qual é a unidade de medida utilizada? Que é centímetros, tá bom? Então, observando aqui, nós podemos ver também que a nossa reta está dividida, de 1 em 1. 1, 2, 3, 4 e 5. E observando também
como está dividido o espaço entre uma marcação e outra, né? Então, nós temos aqui, ó, 1 e 2. Então, nós sabemos que 1 centímetro dividido para 2, nós temos 0,5 centímetro em cada um desses espaços, tá bom? E para a gente saber a resposta para a nossa situação problema, que é a medida do parafuso, nós podemos fazer essa marcação aqui, da ponta do nosso parafuso até a marcação que está na nossa reta numérica, tá? Então, nós temos aqui, ó, 2, né? E mais um espaçozinho aqui, que é 0,5. Então, a medida do nosso parafuso é 2,5. Opção D, né? Vamos para mais um exemplo? E temos aqui mais um exemplo, que diz o seguinte: Roberto está com febre. Veja a temperatura de Roberto marcada no termômetro, né? Então, vamos voltar aqui a observar as marcações que tem dentro da reta numérica que está dentro do nosso termômetro, né? Ó, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41. Para a gente observar a temperatura de Roberto, temos que observar aqui essa marcaçãozinha mais escura, tá? Que tem aqui, né? Que tá indo aqui, passando 39, tá? E temos também que olhar o espaçamento que existe dentro desse espaço entre um número e outro, né? Então, nós podemos ver aqui, ó, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, né? Então, o espaço entre um número e outro também está dividido em 10 espaços menores. Então, para a gente saber qual a temperatura de Roberto no momento, nós vamos observar aqui o nosso número inteiro, 39, porque é onde está passando aqui a marcaçãozinha, né, com essa barra mais escura, e contar quantos espaços existem até o final desta marcação. Então, nós temos aqui 1, 2 e 3. Então, a temperatura de Roberto nesse momento é 39,3. Então, a opção aqui, ó, opção B, né, 39,3 graus, que é a febre de Roberto está agora nesse momento marcando aí no termômetro 39,3 graus, tá? Então, vamos a mais um exemplo. Nós temos aqui, Marcos está voltando de seu trabalho para casa, conforme mostra a figura abaixo, né? De novo, nós temos que observar qual o espaçamento, como é que está a marcação da nossa reta numérica, né? Então, vamos lá. Aqui, ó, 0,5, 1. Isso nos diz que a marcação é de 0,5 de um para outro ponto da reta, tá? Então, se aqui é 0,5, 1, então nós temos 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, tá? O problema quer saber a alternativa que corresponde ao ponto em que Marcos está localizado na reta numérica é. Então, podemos aqui fazer uma marcação, tá bom? Da pontinha aqui do nosso carro para a ponta da nossa reta. Então, vamos lá. Aqui, ó. Então, aqui nós temos 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, né? Então, o Marcos está localizado aqui no ponto 3, tá? 3,0, ok? E era isso, pessoal. Espero ter ajudado a vocês. Um abraço e até a próxima.